Acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando o cuidado, o cuidado, o cuidado. Sob o brilho intenso, como espelho a reluzir, desvendando o mais profundo abismo, minha alma, tua alma, nossa alma, eu. Dentro do meu peito bate forte um coração. Bate um coração. De minha boca salta uma voz como expressão. Expressão de louvor. Dentro do meu peito bate forte um coração. Bate um coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor. A quem por mim morreu. Enfrentar a lida até chegar ao fim, que será apenas o começo de uma vida, outra vida, e que vida, nova vida. Dentro do meu peito bate forte um coração. Bate um coração. De minha boca salta uma voz como expressão. Expressão de louvor. Dentro do meu peito bate forte um coração. Bate um coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor. A quem por mim morreu. Ele é Jesus. Ele é Jesus, A minha luz. nova vida. Ele é Jesus, a minha luz. Eu estou muito feliz de poder estar aqui e compartilhar com os irmãos um pouco mais daquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas, né, durante todo esse período. Também tenho bastante saudade e minha oração tem sido para que isso tudo logo passe e que nós possamos nos encontrar. Eu gostaria de começar orando.
Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Pai, Tu conheces os nossos corações, sabe da nossa necessidade, ó Pai, de ouvir a Tua palavra e de aprender mais de Ti, Senhor. Por isso eu te peço em Teu nome, Pai. Ajuda, Deus, que essa palavra, Pai, possa receber os nossos corações e nos ajudar, Senhor, a sermos melhores diante de Ti. Eu te agradeço, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Eu passei durante esses dias todos, né, pensando numa forma de poder falar com os irmãos um pouco mais próxima, né, de algo que Deus tenha falado no meu coração. E eu compartilhei com os irmãos já há alguns anos, esse texto, mas eu gostaria de contextualizá-lo, à realidade que nós estamos vivendo hoje. Então vamos tentar aí usar a tecnologia a nosso favor. Vamos ver se eu consigo fazer de uma forma agradável. Os irmãos vão ficar me vendo aí no cantinho da tela daqui a pouquinho, tá? Mas eu tenho certeza que é um jeito, né, da gente poder usar a tecnologia. Uma das primeiras coisas que nós vamos fazer quando a gente voltar vai ser isso. Todo mundo está mais ou menos com os mesmos aplicativos, com as mesmas coisas, né? Para podermos nos comunicar melhor, né? E não estou desejando outra situação de pandemia, né? Mas para que a gente possa se comunicar melhor nos dias em que nós estivemos impossibilitados de estar todos juntos fisicamente na igreja, mas a gente já aprendeu com tudo isso, né? Que a gente pode estar junto de formas diferentes também, né? Embora estar junto seja mais gostoso. Eu começo com essa logo da nossa igreja porque, na realidade, ela é que nos une, né? É um símbolo que nos une. Primeira Igreja Batista de Ponto Chique, onde nós, servos do Senhor Jesus, servimos, né, com os nossos dons, com o nosso desejo, no caso de ser útil na casa do Senhor. E foi exatamente pensando na nossa igreja nesse período que essa mensagem me veio, né, à mente. E aí eu lembrei, na realidade, que as coisas realmente se repetem, né? As coisas realmente se repetem, como fala lá em Eclesiastes, não há nada de novo debaixo do sol. E eu fui buscar algo que pudesse exemplificar isso, né? De que, na realidade, na cabeça do homem, né? Ou até mesmo nas projeções do homem, não tem muita coisa de novo. E aí eu fui buscar lá nos anos de 80, esse conjunto aí de ilustrações que falam daquele desenho dos Jacksons, né? Que os irmãos conhecem também, né? Vários irmãos aí contemporâneos a mim conhecem. E aí eu fiquei verificando, né, essa forma como o desenho na época procurava mostrar para a gente, né, como é que seria o futuro, né? Como é que seria, como é que as pessoas poderiam fazer ginástica, como é que você poderia proteger, né, o seu filho, ou a você mesmo, né, com equipamentos individuais, como o capacete aí do menininho, como é que se poderia trabalhar na realidade, né, em casa, né, em home office, como você poderia truques, né, formas de se apresentar para as pessoas numa rede social ou num contato com um amigo, ainda que fosse pela, né, televisão, pelo smartphone, né, que na época, quando esse desenho foi lançado, não existia. Aí mostrando também para a gente, né, sobre a questão da telemedicina, que a gente poderia ser atendido de uma forma remota, né, por uma TV, por um app, seja como for, e as nossas relações com os nossos amigos, né, que poderia ser assim pelo computador. Na realidade, lá nos anos 80, eles estavam tentando mostrar, né, a família no futuro. E aqui, né, nós estamos vivendo isso hoje, né? Nós estamos vivendo exatamente essa situação. Só não tem os discos voadores, né? Só não tem os discos voadores, mas nós sabemos muito bem que a gente, na realidade, até já saiu na reportagem, né? Diz que lá em Magé já tem OVNI, né? Mas brincadeiras à parte, o desenho ele mostrava um futuro bastante diferente,
mas com a família estruturada como conhecia naquela época, né? Pai, mãe, filhos, empregada, chefe, amigos, quer dizer assim, a família e a sociedade da forma como ela se apresentava naquela época. E nós estamos bem vivendo isso hoje. E o alerta que eu queria estar começando, né, nessa palavra é exatamente isso, é mostrar de que nós estamos aqui num futuro bastante diferente de tudo que a gente imaginava. Se há 6 meses atrás alguém viesse falar para a gente que nós estaríamos dentro das nossas casas nesse momento, né, assim, a maioria da família trabalhando de casa, ou todo mundo em casa ao mesmo tempo, as crianças estudando sem sair, a gente podendo ir trabalhar sem pegar o trem ou sem pegar o trânsito, é, talvez a gente não fosse acreditar, a gente ia falar, gente, que é isso? Isso aí vai ser o céu, vai ser umas férias maravilhosas, tudo que a gente sempre quis, poder estar falando com os amigos no WhatsApp, né, a qualquer hora do dia, poder trabalhar e meu chefe não está perto de mim, ou poder fazer tantas coisas que eu sempre sonhei, né? De repente estar estudando, lendo, isso vai ser o céu, isso só vai acontecer no céu. No entanto, nós estamos vivendo isso hoje e para muitas pessoas, e infelizmente, irmãos, não tem sido céu, né? Tem sido um momento de muita tensão, tem sido um momento onde a gente começa a ver que os sofrimentos das famílias, o sofrimento da sociedade, até em muitos casos se ampliam. Infelizmente, as estatísticas mostram que nesse período que nós estamos de isolamento por causa dessa pandemia, aumentou muito a violência doméstica. Infelizmente, muitos casais se separam, muitas famílias, no caso, têm se dissipado. E isso leva a gente a entender que as coisas externas ou a tecnologia pode mudar, mas se as famílias não estiverem dispostas também a mudar, elas não vão parar de sofrer, porque a família, ela sempre vai ser família, as pessoas sempre vão ser pessoas, e não adianta a gente ter toda a tecnologia, não adianta a gente ter tudo o que a gente sempre sonhou, que ainda assim isso pode nos levar, no caso, a um sofrimento. Isso, ainda assim, isso pode nos levar, na realidade, a dores, se nós efetivamente não olharmos para o que Deus tem proposto para a família. Então, nesse mês, que ainda, né, nesse mês de maio, nós comemoramos, né, o mês da família. Eu tenho certeza que se nós estivéssemos fisicamente juntos, nós estaríamos tocando nesses assuntos. E por isso é que eu senti que seria o momento de nós falarmos nesse texto que nós vamos utilizar, demonstrando para nós, falando para nós, na realidade, por quê? Na realidade, porque as famílias sofrem, né? As famílias sofrem, nós bem sabemos disso. Agora, as famílias sofrem por quê? Elas precisam continuar sofrendo e para quê? O que eu sei é que o mesmo Deus de ontem, de hoje, é o Deus de eternamente, e Ele tem planos para as pessoas que compõem essas famílias. Então, nós vamos compartilhar. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em 1 Samuel 25, para que nós possamos juntos verificar o que vem do Senhor para as nossas vidas, para que, na realidade, nós paremos de sofrer, porque o Senhor não quer que ninguém se perca, Ele quer nos dar vida e abundância. E é isso que nós precisamos fazer. Talvez de toda essa confusão que nós estamos vivendo, de toda essa situação que nós nunca poderíamos imaginar, Deus tenha nos colocado dentro das nossas casas, para que a gente possa, na realidade, entrar em contato conosco mesmos e também com cada um da nossa família, possamos viver de acordo com aquilo que Ele tem planejado desde o início. Então, vamos abrir a nossa Bíblia. Nós vamos aprender com uma família, com representantes da sociedade, o que é que faz as famílias sofrerem. E eu peço a Deus que Deus encontre no seu coração uma forma de falar, assim como eu tenho certeza que Ele tem falado e ainda vai falar no meu coração também. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 25, deixe sua Bíblia aberta. A palavra diz assim: certo homem de Mamom que tinha seus bens na cidade de Carmelo era muito rico, possuía 1.000 cabras, 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas no Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. E
no 16, 18 diz: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Bom, as personagens dessa história do Velho Testamento que nós vamos estar compartilhando hoje são essas: Nabal, Abigail e um dos filhos de Jessé, que no caso é o filho mais famoso que Jessé tinha, que era Davi. Com essas pessoas a gente pode verificar o primeiro passo, né, a primeira orientação da palavra de Deus nos sinalizando o porquê é que as famílias sofrem. Porque a primeira questão as famílias elas são formadas por pessoas diferentes. Aqui, nesse caso, nós temos um marido, nós temos uma esposa e nós temos, no caso, um representante da sociedade que viria a ser um dia o rei de Israel. Nesse momento, né, nessa parte desse texto, queridos, nós vemos aí que são destacadas pessoas. Então, pessoas diferentes. Vocês podem verificar aí algumas características e algumas qualidades, no caso de Nabal, de Abigail e de Davi. E nós começamos a entender que as famílias sofrem porque elas não trabalham as diferenças pessoais. Nabal, como a gente pode perceber, ele era um homem rico, ele era um homem de negócios, por isso ele era decidido, ele era duro, ele tomava ações, né, de uma forma enérgica, e ele tinha um comportamento, uma deficiência no caráter dele, que ele era maligno nas ações. Talvez ele não negociasse de uma forma tão ética, talvez ele não fosse tão gentil com a sua família, com seus empregados, mas a característica de Nabal era essa. Coisas que são bacanas, que são boas, ele era um empreendedor, ele tinha recursos, mas infelizmente isso fazia com que ele tivesse ações, um comportamento, no caso, não tão ético. Abigail já era uma mulher bem característica do que era esperado de uma mulher, né? Talvez até por isso tenha sido ressaltado isso no texto. Ela era sensata e formosa, mas nem todas as mulheres, no caso, eram sensatas e formosas. E aqui ela não tem, o que a gente pode ver no texto, que ela não usa a formosura dela, aparência, mas sim uma formosura, no caso, no trato, na forma, no caso, de se dirigir. É isso que nós vamos aprender no texto. E ela poderia ser bela, ela poderia ser gentil no trato e não ser sensata. Ou melhor, né, não dá para ser, né, uma pessoa que é gentil no trato, que é sábia, sem ser sensata. E Davi também tinha características do que se esperava de um chefe, né, de um futuro chefe de Estado, de um homem guerreiro. Ele era forte, ele era destemido, ele era um homem de guerra, né? Ele era sisudo nas palavras, ou seja, ele era sério quando ele dizia aquilo que se cumpria, mas ele tinha características também relevantes, que ele era de gentil aspecto, né? Ele era ruivo, né? A apresentação que nós vimos era quando ele é apresentado para trabalhar para Saul, para o rei Saul, né? E uma das questões que era importante nele, que ele era reconhecido como um homem, no caso, que Deus estava com ele. Queridos, qual é o importante desse texto? Nós temos aí pessoas diferentes convivendo. Nós temos uma família que não fala dos filhos de Nabal e de Abigail, mas sabe-se que eles conviviam. E isso podia trazer, no caso, as características de cada um dos dois, com certeza configuravam a forma como o lar deles como eles se relacionavam no lar deles. Davi também, a forma dele estar, na realidade, na sociedade, tinha a ver com quem ele era. E tantas vezes nós procuramos tanto, por ajuda, nós procuramos tanto ler livros, fazer coisas para tentar ver e salvar as nossas famílias, né, quando elas estão em crise. Mas se cada uma das pessoas não reconhecerem quais são suas qualidades e seus defeitos e procurarem trabalhar essas diferenças pessoais, nada vai adiantar. Enquanto cada um ficar tentando mostrar o quanto é melhor do que o outro, o quanto é mais duro, mais gentil, mais bonito, mais esperto, e não usarem essas características como forma de se complementar, como forma, no caso, de fazer melhor juntos, nós vamos ter dificuldades. Tem o pastor Silmar Coelho, ele coloca essa frase que eu sempre procuro trazer, né, nas vezes que eu falo sobre família. Ele diz: o que mata uma família são os pontos de vista diferentes. Desculpe.
O que mata uma família não são os pontos de vistas diferentes, mas a intolerância com relação aos pontos de vista do outro. Irmãos, isso é muito sério. Lê isso aí. Você é um membro dessa família. Você, muitas vezes, assim como eu, é bastante intolerante com a diferença do outro. Claro que muitas vezes a gente tem coisas também que irrita, que coloca na parede o outro membro da nossa família. Então vamos pedir a Deus para que Ele nos ajude a enxergar naquilo que é diferente, o que é que pode ser complementar na nossa vida. Deus poderia ter feito, sei lá, aqui do outro plano, colocar só a gente, né, tipo o Pequeno Príncipe, né, no mundo inteiro. Mas não, Ele nos colocou com outros, com outras pessoas, para que as nossas diferenças pudessem, no caso, nos ajudar a viver nesse mundo que também requer diferentes olhares, diferentes posturas. Vocês podem ter certeza que muito do sofrimento que nós passamos nas nossas famílias é porque nós somos intolerantes. Eu sou intolerante, qual a diferença que tem o outro? Seguindo o nosso texto, nós vamos ver toda essa explicação, né, que é dada da história, que é uma bênção, né, e passa para a gente, no caso, informações muito importantes, né, de como é que as características de cada uma dessas pessoas nessa história de Abigail e Nabal e Davi, como é que eles reagem, né? Então, assim, é importante a gente conhecer, né, o que cada uma daqueles defeitos, ou daquelas qualidades impactam, no caso, nas nossas ações. Então, vamos lá. O Davi, ele tinha fugido, né? Só para a gente ter o contexto. Davi, ele tinha saído, né? Samuel tinha acabado de falecer e ele saiu da presença lá do reino, de perto de Saul, porque estava um litígio muito grande, né? Saul já sabia que Davi tinha sido ungido para ser o próximo rei, então isso provocou muitos problemas. E Davi fugiu, foi para o deserto com todos os seus homens, ficou ali acampado e ele ficou perto dessa propriedade, no caso de Nabal. Só que ali, Nabal era um homem de negócios, né? Então ele tinha os seus pastores cuidando das suas ovelhas, dos seus rebanhos, né? De tudo ali que ele tinha. E embora Davi estivesse lá com quase 600 homens, ele não fez qualquer mal para esses homens no deserto. Ele o tempo todo protegeu, ele cuidou, né? Ele não invadiu, não pegou nada. Só que conforme o tempo foi passando, a alimentação que esses homens tinham foi acabando. Então Davi teve uma ideia e mandou, no caso, um dos seus servos para poder falar com Nabal, né? Para verificar se Nabal poderia, assim como eram as regras de guerra, né? Oferecer, no caso, alimentação para eles. Né? Isso era um costume também, né, que existia. E aí é esse texto que nós estamos vendo aí, né? Esse texto onde Nabal, né, usando todas as características, no caso, que ele tinha, quando o servo de Davi chega até ele, né, pedindo auxílio para viver com a sua tropa, aí Nabal diz, né, Nabal responde, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão, minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm sabe-se lá de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e, ao chegarem, relataram a ele cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com as bagagens. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue a mim, a Davi, e faça com muita severidade, caso até amanhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Queridos, que confusão! Nós vimos pelas características anteriores que tanto Nabal quanto Davi eram homens que enfrentavam grandes negociações, eram homens, no caso, sisudos e duros de palavra, né? Cada um na sua condição. E aqui está feito uma grande desgraça, uma grande briga. Imagine o que são 400 homens de Davi, que era um homem que não perdia guerra alguma, invadir, no caso, uma família e cumprir tudo isso. Nós temos o Nabal de um lado, olhando,
De certa forma, quando a gente vê aí a questão do texto, é verdade. Assim como hoje, quantas pessoas chegam para a gente que a gente não sabe de onde é, pedindo dinheiro, e a gente nem sabe realmente quem precisa e quem não precisa. Ele era assim, ele tinha, na realidade, clareza, ele tinha uma visão do cenário em torno dele. Então, ele, para mim, faz pouca diferença. E Davi também estava certo, porque olha, ele não tinha feito mal algum ali, ele tinha cuidado, no caso, né, durante o tempo todo que ele não precisou, ele não solicitou e nem defraudou nada que era de Nabal. Então, na realidade, cada um olhando do seu ponto, tem o seu ponto correto de ver. Mas quando eles se isolam e cada um simplesmente vai movido pela raiva, movido pela forma única como viu, sem tentar olhar ao lado do outro, o que acontece? Uma grande desgraça, no caso, está por vir. Na realidade, aqui, dois homens furiosos vão se encontrar se nada for feito. E é por isso que a gente pode trazer para a gente uma lição, no caso, que é bastante importante. E nós vamos verificar aqui juntos. Só um instantinho. Por que as famílias sofrem, então? Por que essa família estaria sofrendo? Por sentimentos e posturas mesquinhas. Sim, muitas vezes a gente está certo, mas o nosso desejo, mais do que a gente está certo, mas o nosso desejo é colocar para o outro de que ele está errado, simplesmente. Né? É a gente colocar para o outro de que eu sou certo porque eu sou eu, e não porque a situação, na realidade, precisa ser avaliada, pode ser melhor avaliada. Aí nós vemos Nabal, ele não avaliou em hipótese alguma, ele ficou tão cego pelo sentimento dele de justiça e de provar que ele estava certo e que ele não ia fazer, que ele não ia arredar o pé em hipótese alguma, que ele nem pensou no risco de com quem, né? Quem é que estava fazendo o pedido para ele. Davi também não avaliou quem é que estava respondendo. Possivelmente, todas as pessoas ali da redondeza sabiam que Nabal não era um homem muito sensato, né? Tanto que a história diz isso, mas também não percebeu e não parou para pensar que, de repente, uma forma diferente de se falar ou de se pedir pudesse mudar. Os servos, tanto os de Davi quanto os de Abigail, né, que vão mais à frente, em nenhum momento eles tentaram verificar o que poderia ser feito ali naquele nível, né, mais, vamos dizer assim, mais raso, né, assim, mais entre eles, o que poderia ser negociado, o que poderia ser feito. Não, espera aí, eu vou lá, vou falar, né, vou tentar mostrar para o meu superior, de alguma forma, né, o que está acontecendo, qual o contexto. Queridos, assim é também com a gente. Muitas vezes a gente quer se mostrar, no caso, a gente quer sempre ganhar, né? E aí tem aquela frase que já aparece em vários lugares assim: você quer estar certo ou quer ser feliz? Não é que nós tenhamos que omitir os nossos sentimentos ou as nossas percepções, é, ou simplesmente achar que nunca está certo numa situação, mas é avaliar os riscos, avaliar as consequências, é tentar se colocar no lugar do outro, é tentar entender como o outro está vendo aquela situação e pedir sabedoria a Deus para poder agir. Na realidade, o nosso sentimento de ter que ganhar sempre é que coloca muitas vezes as nossas famílias numa situação irreversível. É porque o filho tem que mostrar que está crescendo e que por isso ele fala e os pais não mandam mais nele, ou a esposa tem que dizer que não é frágil e que ela também manda, ou o marido não pode perder e aviltar a sua masculinidade, ou tantas outras coisas, ou a nora com a sogra, ou a sogra com o genro, ou os sobrinhos. Olha para a sua família e verifica se algum sentimento mesquinho, se alguma postura sua de ter sempre que estar certo não está minando a sua família, não está levando a sua família talvez para a pior das guerras que ela teria que enfrentar. Esse é um primeiro, o penúltimo aí desafio para a gente poder raciocinar. E para fechar, a gente vai verificar como é que é o desfecho dessa história, né? Assim como foi um servo para falar com Davi, um servo também foi falar com Abigail. Esses servos, os servos dentro do natural, eles não falavam com as mulheres, né? Eles falavam com
os donos da casa, né, com os patrões, vamos dizer assim. Então, o caminho mais correto aí desse servo de Abigail era ele ir falar direto com Nabal, mas eu acho que ele já sabia muito bem que a situação estava esquisita, né? E então ele vai e fala com Abigail. Só que quando ele chega e fala para Abigail o que está acontecendo, né, o que foi pedido e tudo mais, a Abigail, ela dá uma lição, queridos. Ela dá uma lição para nós. E o texto diz, ele diz assim, imediatamente Abigail pegou, e aí diz, 200 pães, ela pegou torrado, pegou comida, carregou nos jumentos e disse a seus servos, vocês vão na frente e eu vou seguir vocês. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Quando Abigail viu Davi, então ela foi ao encontro de Davi, quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento, prostrou-se perante Davi com o rosto em terra, ela caiu aos seus pés e disse, meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, deixa a tua serva lhe falar. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato conforme o seu nome significa, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, a tua serva, não vi os rapazes que o Senhor me enviou. Quando o Senhor tiver feito, quando o Senhor, aqui o Senhor Deus, tiver feito ao meu Senhor, que é Davi, todo o bem que prometeu e tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com suas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. Querido, chega até a me arrepiar, né? Olha que mulher, ela poderia ficar simplesmente encolhida dentro de casa, falando, pronto, a situação está uma desgraça, agora nós todos vamos morrer, fazer que nem aquele bichinho do gênero, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Não, mas ela não fez isso. Ela imediatamente agiu. Vendo a situação, ela disse, o que está na minha mão para fazer? Então, bom, eu sei cozinhar, eu sei onde as minhas servas guardam todas as coisas, eu vou chamar todas elas, nós vamos levar. Foi lá, pegou o jumentinho, carregou todo mundo, pegou os servos, foi até Davi. Quando chegou perto de Davi, o que ela fez? Ela falou, esse é um homem que ela já antenada na situação, conhecendo o contexto, ela falou assim, esse homem, ele tem a promessa do reino para ele, Deus é com ele, ela conhecia a situação, ela conhecia as características. Ela falou, não posso chegar perto dele, nem chorando que nem uma mulherzinha, até porque a promessa dele falou que não ia deixar nenhum homem vivo, então pelo menos eu estou livre, né? Então eu vou chegar lá mostrando que eu sou a mulher da casa, né? E voltou aqui frágil. Não, ela se tornou forte se prostrando. Ela vai e age com Davi da forma como ela deveria agir, no caso, com o homem que ele era. Ela, conhecendo as características dele, ela agiu, no caso. E ela vai, ela diz para ele, ela traz a responsabilidade para si, ela diz que ela precisa falar com ele, e embora o texto seja pesado, e muita gente fala, poxa, ela falou mal do marido dela para Davi, ela não fala mal. Ela teve condições de falar aquilo que era realidade. E essa é a questão. Ela falou a realidade, tanto sobre Nabal, quanto em relação a Davi. Porque ela, conhecedora da ação de Deus na vida de Davi, da promessa de Deus na vida de Davi, que ele seria o rei, ela o faz lembrar, no caso, daquilo que ele, por causa da raiva, por causa do momento, por causa da forma dele querer agir, ela o lembra, no caso da promessa de Deus na sua vida. Aqui, queridos, nessa parte do texto, nós podemos ver que as famílias, as nossas famílias, elas sofrem porque nós não temos a coragem de enfrentar o problema com sabedoria. Porque enfrentar um problema simplesmente, vamos ver o que vai dar, não ajuda ninguém, queridos. Aqui com Abigail, nós vemos, ela conheceu quais eram as necessidades básicas, ela fez o que era necessário, ela se apresentou humildemente diante de Davi, ela procurou um melhor jeito de falar, ela não inventou nada, ela simplesmente reconheceu as limitações e os impactos, no caso, para aquela questão, e ela mostrou a Davi que ele, por raiva, ele estava esquecendo que os planos de Deus para a vida dele eram outros. Queridos, é isso, é essa situação. Quem de nós na nossa família está tomando a postura de Abigail? Quem de nós, para que o sofrimento da nossa família termine, está disposto a trazer para si a responsabilidade
e dentro da sua competência, dentro da sua habilidade, poder ir e tentar resolver. Quem é o apaziguador? Quem é aquele que mostra qual é o plano de Deus na vida da nossa família? Quem é aquele que fala sim também qual é a verdade que as pessoas precisam ouvir, mas com o coração tentando solucionar o que está acontecendo? Esse é o desafio para as nossas casas, queridos. É disso que nós precisamos. Nós precisamos relembrar em meio às tempestades, em meio ao sofrimento, qual é o plano de Deus para a vida da família. E o plano de Deus para a vida da família é plano de mal, de paz e não de mal. Ele quer nos dar um futuro e uma esperança que já está prometida para nós, que é vivermos em tranquilidade, vivermos em alegria, vivermos em amor. Abigail, ela pôde ser reconhecida diante de Deus, ser reconhecida porque o próprio Davi, naquele momento que ele cai em si, ele mesmo, versículo 32, diz, aí está escrito bendito, mas é bendito seja o Senhor que hoje te enviou ao meu encontro, bendito seja o teu conselho, bendito sejas tu. Essa foi a forma como Davi, no caso, agradeceu a Abigail. Ele reconheceu que o Senhor Jesus estava usando para poder abençoar a vida dele. E a desgraça não veio na família de Abigail desta forma como Davi havia se proposto. Davi não levou esse sangue, no caso, nas suas mãos. E Abigail, no caso, foi recompensado pela sua sabedoria. E ela trouxe, no caso, ela foi recompensada de que forma? Sendo reconhecida como uma grande mulher? Não, mas sim, ela viveu, no caso, as consequências de não ver toda a sua família, todos os seus bens, tudo que ela tinha dizimado. E ela pôde trazer paz para a família dela. A história continua e muitas coisas acontecem. E eu desafio os irmãos a poderem ver. E eu fecho dizendo que a nossa história não vai terminar agora, nessa pandemia. Independente se você perdeu pessoas da sua casa, conhecidos, se você está aflito, se você está triste com tudo isso, assustado, a nossa história não termina aqui. Deus tem planos para trazer paz para nossa família. Eu agradeço a Ele, porque a palavra dele nunca, 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 nunca esconde nenhum detalhe, exatamente para nos abençoar. Então, seja você um ponto de paz. Seja você aquele que Deus vai usar para trazer paz para a sua família. Que Deus nos abençoe e que nós paremos de sofrer. Amém.